Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Quem vem pela primeira vez, sinta-se acolhido nessa casa de oração. Que vocês possam sentir a presença de Jesus, que vocês possam sentir as bênçãos do Pai derramando sobre cada um. Então, juntos vamos elevar nosso pensamento em oração. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como irmãos que somos, como filhos do seu amor e da sua misericórdia. Pedimos a sua assistência amorosa para essa noite de paz, de equilíbrio, de serenidade. Que possamos, Pai, a partir de agora, abrir nossos corações para receber todas as bênçãos que nos é direcionadas pelos nossos irmãos espirituais, que são servidores do Cristo. Que nós possamos, Pai, neste momento, acalmar os nossos ânimos, as nossas preocupações e nos entregar a este momento de busca, este momento de paz, este momento de encontro com o seu amor, com a sua misericórdia. Então receba de nós o nosso agradecimento em forma de louvor, em forma de bênçãos que nós estamos pedindo, em forma também, Pai, nós queremos enaltecer o seu nome, agradecer por tudo que nos é dado e pedir que continue nos abençoando, nos fortalecendo e permanecendo na nossa vida para nos dar, assim, a sustentação necessária para superar as dificuldades que possamos encontrar pelo caminho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Se assim seja. Bom, irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho da importância do estudo no centro espírita. Mas primeiro a gente quer falar o que é um centro espírita. Muitas pessoas vêm aqui no centro, recebem seu passe, acompanham aqui as nossas reflexões e a gente fica muito feliz de ver que vocês vêm aqui para aprender com a gente. Mas a gente quer também falar que o centro espírita, ele é um hospital em primeiro lugar. Por que ele é um hospital? Porque quando a gente busca a casa espírita, nós estamos procurando curar alguma coisa. Nós estamos com alguma dificuldade, seja ela moral, espiritual ou física, e já procuramos a solução para isso em vários lugares. Já passamos por vários caminhos. E aí, um dia a gente desperta quando o centro espírita. Então o centro espírita se torna um hospital, porque a gente vem aqui procurando a cura, o alívio daquela dor, daquela coisa que está nos incomodando, daquele problema que está nos afligindo. Quando a gente se cura dessa dor, a gente começa o quê? Aprender. Aí a gente quer saber, como eu me curei? Qual foi a força que me conduziu a essa cura? Então a gente vem para o estudo na casa espírita. E esse estudo ele vai nos ensinar várias coisas. Porque nós, a base da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. A gente se norteia pelo Evangelho de Jesus. Mas nós temos alguns livros também para nos ensinar a entender como funciona a influência dos espíritos na nossa vida. Que nós somos espíritos encarnados, mas existem irmãos desencarnados também no plano espiritual e eles influenciam a nossa vida aqui na matéria. Então a gente tem que aprender. E esse livro é o livro dos espíritos. Lá vocês vão aprender a existência espiritual. Como que é o mundo espiritual? O que existe na espiritualidade? Como que é a vida depois que a gente fecha os olhos na passagem do nosso corpo e a gente se torna um espírito. Então a gente tem
no livro dos Espíritos esse aprendizado. O livro dos Médiuns é um livro que vai nos ensinar como a gente sente essa presença espiritual na nossa vida. Como os espíritos, eles nos influenciam, eles se manifestam na nossa vida, e a gente possui uma faculdade chamada de mediunidade, que não é só uma pessoa que possui. Todos nós somos médiuns em maior ou menor quantidade, nessa percepção do mundo espiritual. Uns não sentem nada, não sente influência espiritual, não percebe que aquilo que ele às vezes está vivendo, que está incomodando, não é o seu próprio espírito que está fazendo aquilo com ele, mas sim uma energia, uma proximidade, uma afinidade de pensamento que essa pessoa tem com o espírito que já está desencarnado. Então o livro dos Médiuns ele vai nos mostrar como que é importante a gente conhecer o significado da nossa mediunidade, que tem várias formas. Tem pessoas que veem espíritos, chama vidência. Tem pessoas que ouvem espíritos, chama audiência. Pessoa média só ouve. Tem pessoas que é sensitiva, ela só sente, né? Às vezes um mal-estar, um calafrio, alguma coisa, né? Que ela não sabe explicar. Então, o livro dos Médiuns ele tem lá todos os tipos de mediunidade, e a gente vai estudar esse livro para quê? Para a gente se educar, para a gente educar a mediunidade, para a gente ter um controle sobre essa influência, que ela manifesta através do quê? O Espírito vai entrar no nosso corpo. Não é assim que manifesta o Espírito em nós. Ele vai influenciar o nosso pensamento, ele vai trazer para nós ideias, e a gente vai estar sugestivo a aceitar ou não essa influência. Então, o livro dos Médiuns ensina a gente a educar a nossa mente quando ela recebe essa influência. Por exemplo, às vezes você está feliz da vida, você não tem problema nenhum. De repente você começa a pensar, nossa, minha vida está uma chatice, nossa, eu estou gordo, eu estou feio, eu estou isso, eu estou aquilo, fulano não gosta de mim, fulano não está me perseguindo, fulano está... O que pode ser isso? Você está feliz, a sua vida está tudo bem. Então, se você não tem motivo para pensar assim, é uma influência de um irmão que, por uma brechinha de invigilância que você deu, ele começou a te intuir. Pensamentos, atitudes, ações vampirizam nossa energia com a bebida, com a comida, com o sexo, com as drogas, com tudo que ele puder influenciar a gente na sintonia que a gente tiver aberto para ele, ele vai fazer isso. E o livro que nos educa para a gente viver uma vida com dignidade, uma vida reta, uma vida com uma conduta, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque nós vamos tentar seguir os passos do Cristo, fazer aquilo que o Cristo nos ensinou aqui, quando esteve aqui nesse planeta Terra, caminhando aqui, dando amor, compaixão, perdão, curando, aliviando as dores. Então, esse livro é fundamental na nossa vida. A gente fala Evangelho segundo o Espiritismo porque nós estamos falando dentro da Casa Espírita, mas pode ser o Novo Testamento, pode ser a Bíblia, tá? A gente está falando aqui das nossas bases de estudo. Depois tem o céu e o inferno, que é o quê? Que vai mostrar para a gente a nossa continuação no plano espiritual, segundo a nossa conduta, a nossa vivência aqui. Se nós seguimos o Evangelho do Cristo, mesmo cheio de imperfeições, tentamos mudar, tentamos melhorar, tentamos relevar as dificuldades que o outro traz para a nossa vida, tendo o quê? Paciência, aceitação, compaixão, não ficando com raiva, não entrando naquela coisa de vamos brigar por qualquer coisa, vamos nos exaltar por qualquer coisa. Então, o céu e o inferno ele vai mostrar o que a gente vai receber quando a gente deixar a terra aqui. Se a gente vai para uma das moradas da casa do Pai, onde já existe uma harmonia, onde a gente já vai conviver com a fraternidade, com o amor, com a luz, com a paz. Quem assistiu o nosso lar sabe que é um mundo espiritual que existe. O nosso lar é uma das moradas da casa do Pai.
Mas se a gente não praticou isso, se a gente não vivenciou isso, baseado no Evangelho de Jesus, nós vamos também para as moradas de sofrimento, de dor, que não é castigo, que não é punição de Deus, mas é o resultado do quê? Da nossa sintonia com o negativo, da nossa sintonia com as coisas que não vale a pena a gente estar sintonizado. Então a gente vai para uma região que na Igreja Católica se fala purgatório e na nossa doutrina espírita se fala umbral. E são regiões de sofrimento que a gente acaba indo para lá não por castigo, mas por sintonia, por vibração, por afinidade, mas não vamos ficar lá eternamente. À medida que o nosso coração despertar para o pedido de perdão ao Pai, pedido de socorro e o propósito principal, que não é nem o perdão, nem o pedido de socorro, mas é o propósito de se melhorar, de modificar, de querer ser acolhido para ter uma chance de mudar tudo que fez até aquele momento, a espiritualidade nos retira daquele lugar. E nós vamos para uma das moradas de acolhimento para nos auxiliar o quê? A nossa evolução, o nosso progresso, porque nós estamos em contínuo progresso, gente. Mesmo quando a gente não faz nada de bom aqui na Terra, a gente já deu um passinho para se melhorar. Alguma coisa já mudou. Alguma coisa já transformou a gente para melhor. Aparentemente parece que não, mas já deu um passinho para frente. Então, e a Gênesis é para entender a criação, como que surgiu o nosso planeta, como que foi o propósito de Deus na criação desses seres espirituais que Ele direcionou para a Terra, para dar oportunidade de trabalhar na sua obra. Porque quando a gente chega aqui na Terra, a gente tem a oportunidade de ser pedreiros de Deus. Porque cada coisa que a gente constrói na nossa vida, nós estamos construindo algo que Deus teve o propósito que fosse construído. Então nós temos essa oportunidade. O médico, quando ele cura uma enfermidade, o cientista, quando ele descobre uma vacina, qualquer pessoa que faz algo para progredir, ele está trabalhando com um pedreiro de Deus, ele está ajudando na obra divina. E quem não faz, está perdendo a oportunidade e vai voltar para tentar fazer depois de algum tempo, se melhorando e começando de novo. Então a Gênesis, ela nos mostra a criação dos vegetais, a criação dos animais, a criação depois de nós, porque quando tudo já estava pronto, quando tudo já estava de acordo, nós viemos para cá, porque Deus é misericórdia. E a oportunidade que o homem da caverna teve lá de começar tão angustiantemente, sofrendo as agruras do tempo, foi o início da nossa humanidade. E nós estamos agora na era da tecnologia. Olha o quanto Deus já nos deu progresso tecnológico, intelectual, e agora está faltando o primordial, que é o progresso moral, que vem com o exemplo que Jesus deu para nós. Porque o progresso moral, ele precisa de uma reforma íntima de cada um de nós. Então, se a gente ainda tem aí muita raiva, se a gente ainda não se controla, se a gente se desgasta por qualquer motivo, está precisando rever os conceitos, está precisando pensar, se a minha vida não está legal, se ela não está bacana, se não está do jeito que eu quero, deixa eu ver o que está acontecendo na minha vida. Pode ser que alguém está provocando alguma coisa na nossa vida. Pode ser que alguém seja motivo de algum desequilíbrio nosso, de algum sofrimento, de alguma decepção, mas
mas nós podemos ser imunes a isso. Se a gente não enxergar isso como algo que vem para nos atrapalhar, aquela pessoa ruim da minha vida, ela veio para acabar comigo, ela veio para não deixar eu ir para frente. Se a gente pensa assim, o que isso traz para a gente? Raiva, revolta, tristeza, a gente vai ficando doente, a gente vai ficando desanimado, a mente da gente vai se perturbando e o corpo vai acompanhando, porque tudo que começa na nossa mente vai refletir no nosso corpo. E aí quando a gente vê, a gente está um caco, não está gostando mais de. E aí quando a gente começa a fazer tudo diferente, a vida da gente vai mudando. Opa, estou mais tranquilo, estou mais serena, minha vida está mais calma. Nossa, quanto tempo tem que eu não brigo com o fulano? Nossa, eu não estou implicando mais com o cachorro da vizinha que late a noite inteira. Parece que eu nem escuto mais o cachorro do vizinho. Será que ele deu o cachorro para alguém? Não, ela não deu o cachorro para alguém. Nós não estamos mais sintonizados naquela energia. Então aquela energia não nos perturba mais. Então a nossa vida tem esse sentido maravilhoso, que é conduzido pelo conhecimento, gente. Pelo conhecimento, porque quando a gente sabe por que está acontecendo isso comigo, a gente vai culpar ninguém. Por quê? Porque nós temos a liberdade de fazer a diferença na nossa vida. Nós temos a liberdade de fazer o melhor para resolver situações que aparentemente parece que não tem solução. Então, está em nós. E o estudo traz isso. Traz isso, a Casa Espírita aqui, na segunda-feira, estuda o Livro dos Espíritos, para nos ensinar como os Espíritos agem. Porque os Espíritos, eles agem de todas aquelas maneiras, tá? Eles vão mexer com a natureza, eles vão influenciar a nossa vida, tá? Então os Espíritos, eles estão em toda parte. E a nossa sintonia é como se a gente tivesse um rádio, que a gente vai procurando as estações. Então hoje eu estou ouvindo rádio, eu gosto de sertanejo. Então eu vou lá, coloco na música sertaneja. De repente começa a tocar um funk lá, não gosto de funk. Eu vou ficar com raiva, eu vou ficar triste, eu vou ficar chateado porque não está tocando? Não, eu vou no rádio procurar onde tem a música sertaneja que eu gosto. Entendeu? Eu vou mudar de estação. Então assim, as influências que a gente recebe, a influência, o pensamento, a atitude, a conduta não está boa, vamos mudar de estação. Não vamos ficar ali vivendo sempre as mesmas coisas. Porque quando a gente começa a acostumar com o sofrimento, ele não vai embora. Por quê? Porque a gente parece que começa a gostar. Opa, estou sofrendo muito e estou chamando atenção, viu? Estou chamando atenção. Tem gente que está até com dó de mim, tem gente que acha que eu sou um coitado, tem gente que fica. E outra coisa, às vezes a gente, nessa situação de não mudar de atitude, a gente vai atrapalhando a vida de pessoas que poderiam estar vivendo de maneira diferente e ficam aprisionadas tentando nos auxiliar, tentando nos ajudar. Por quê? Porque nós não estamos voando com as próprias asas. Nós estamos querendo que as pessoas sejam muletas. Esquecemos que tem perna para caminhar sozinho. Não precisamos de escola. Precisamos fortalecer o nosso espírito para seguir a nossa caminhada evolutiva. E nunca foi prometida em lugar algum, em Bíblia, em qualquer escrito que fala da nossa vida aqui, que ela seria fácil. E foi provado isso ao longo dos milênios da criação. O homem da caverna teve uma vida extremamente sofrida. Os seres, depois dele, vamos pegar os reis lá, no tempo dos reis, por mais riqueza, por mais poder, por mais que fosse uma vida que tivesse facilidade, não era fácil.
o povo sofria. E até os próprios monarcas que tinham tanto, né, poder sofriam também. Por quê? Porque quando a gente tem poder, a gente só tem poder. E às vezes esse poder não pode fazer nada por nós. Por quê? Uma doença, às vezes o dinheiro não cura a doença. Ele dá facilidade para tratar, mas ele não cura. Né? Então a gente tem que ver quanto a vida é perfeita. E depende da gente. Depende da gente. Então quando a gente vem para esse planeta e recebe toda essa dádiva de vida, por que a gente tem que ficar na lamentação o tempo todo? Por que a gente tem que pensar que a nossa vida é só sofrimento? Vamos olhar as coisas boas que tem à nossa volta, porque não é só sofrimento. Então, quando as coisas estiverem negativas demais na nossa vida, fazer o propósito de olhar o que está positivo. Opa, estou passando dificuldade, mas tem um amigo aqui que sempre me incentiva a melhorar. Olha, tem uma casa que me abriga. Está chovendo lá fora, tem gente que não tem casa. Eu tenho comida na minha mesa, tem gente que não tem. Eu tenho saúde no meu corpo, tem gente que não tem. Mas a gente pensa só com matéria, que a gente não tem. E quando a gente começa a pensar como espírito, a gente começa a pensar no que a gente tem. No que a gente tem para ajudar a gente a crescer, para ajudar a gente a melhorar, para ajudar a gente a ajudar o outro, que às vezes está em dificuldade maior do que a gente. Às vezes dentro de uma casa tem uma pessoa complicadíssima lá. Ela é aquela que é o desequilíbrio em pessoa. Então, tudo se volta para ajudar aquela pessoa. Mas às vezes um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um irmão, está com uma dificuldade maior do que aquela. Mas não se vê isso por quê? Porque se centra só naquele que está chamando mais atenção. Às vezes você já notaram que tem uma pessoa doente numa casa e acontece de desencarnar um que não tem doença nenhuma. E a pessoa fala, nossa, ele não tinha nada. Ele tinha. Só que não tinha tempo para ele sentir o que ele estava sentindo. Por quê? Porque ele tinha que acudir os outros. Ele tinha que participar da dor do outro, ele tinha que acudir o sofrimento do outro. Então, às vezes é assim, gente. A gente fica tão voltado para ajudar o outro que a gente esquece da gente. E não pode ser assim. A gente tem que lembrar da gente. A gente pode ajudar sim. O Evangelho ensina. Jesus passou a vida ajudando. Mas a gente não pode esquecer da gente também. Das dificuldades que a gente tem, das coisas que a gente pode resolver sem precisar que o outro venha nos auxiliar. Então, a gente aprende tudo isso aqui, ó. Nesses livros aqui. E quando a gente aprende tudo isso, a gente começa a trabalhar na oficina de serviço. Porque o Centro Espírita também é uma oficina de serviço. Então, quando a gente aprende tudo isso, a gente quer fazer o quê? A gente quer doar, a gente quer ajudar, a gente quer participar. E aí, quando a gente vai ajudar alguém, o sofrimento dele não nos causa dano nenhum. Por quê? Porque a gente está blindado. A gente já sabe o porquê daquele sofrimento, a gente já entende qual que é aquela dificuldade. E às vezes a gente sabe que a pessoa vai viver a vida inteira passando por aquilo, ela não vai se libertar daquilo. Então a gente vai fazer o quê? Vai ensinar, depois a gente vai pôr a pessoa também para trabalhar. Né? A gente tenta curar. A gente acolhe, cuida, não está dando, não está curando, não está adiantando nada. Então vamos ensinar. Ó, você está assim por causa disso, a sua conduta, você precisa fazer reforma íntima. Se não fizer reforma íntima, se não parar de beber, se não parar de fumar, se não parar de comer demais, se não parar de vigiar muito a vida do outro, se não parar de brigar por qualquer coisa, vai ser sempre assim. Então a gente ensinou. Primeiro tentou ajudar, depois ensinou e depois, quando a pessoa vai se modificando através da reforma íntima, começa a trabalhar.
Então, gente, eu trouxe aqui uma colinha, mas não falei nada da colinha. Tá? É só para me direcionar. Porque eu estou falando do meu coração. Eu estou falando da minha experiência dentro dessa casa. Porque um dia eu entrei aqui com o coração dilacerado, um dia eu entrei aqui chorando, eu entrei aqui com um peso na minha alma que eu não estava mais aguentando carregar. E aí, primeiro eles me curaram, retiraram aquele peso. E depois me ensinaram, porque eu vim participar do estudo. Eu comecei a entender por que aquilo estava acontecendo. Por que aquele espírito estava me influenciando tão intensamente? Porque ele não tinha sido acolhido na espiritualidade. E quando ele foi acolhido, houve a libertação, tanto da minha energia quanto da dele. E aí, hoje eu estou aqui na oficina de trabalho, dando um pouquinho de mim em troca do muito que eu recebi. Então, convido a vocês para virem participar do estudo na Casa Espírita. Se vocês são só simpatizantes, participe na sua igreja, porque toda casa de oração tem o estudo também. E a gente aprende com Jesus em todas as suas casas de oração. Se você é católico, deve ter um grupo de estudos de oração que se fala de Jesus, que se ensina a caminhada de Jesus, que se fortalece através de Jesus. Se você é evangélico, deve ter também. Se você tem outra religião, também tem alguma coisa para te ensinar, para te instruir, para te mostrar o caminho da sua serenidade, do seu equilíbrio, do seu encontro com o divino. Então, fica aqui o nosso convite. As nossas reuniões de estudo é segunda-feira, o Livro dos Espíritos, e na terça-feira é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que abrange vários aspectos, vários assuntos, mas é sempre um aprendizado muito grande. Porque quem sabe porque sofre, não quer sofrer para sempre. Quer saber como vai ficar livre daquele sofrimento. E trabalha através da reforma íntima para que isso aconteça. Então a nossa mensagem é essa, muito simples, mas espero que tenha ajudado a compreender o que é um centro espírita. E o que é uma casa de oração, seja ela qual for. É estudo, é cura, é trabalho. Então vamos participar, seja lá onde a gente escolher estar. Então vamos agradecer por essa noite e pedir as bênçãos do nosso Pai, pedir o acolhimento dos irmãos desencarnados que porventura possam estar sintonizados com as nossas imperfeições, com os nossos vícios, com as nossas tendências, com as nossas vibrações, que eles possam ser acolhidos para que, esclarecidos, possam ocupar uma das suas moradas de aprendizado, de evolução e de trabalho. E que nós aqui na Terra, ainda ocupando essas moradas de alvenaria e prisioneiros ainda da matéria, vestindo esse corpo de carne, possamos, Pai, sempre lembrar do nosso Mestre Jesus como caminho, como verdade e como condutor da nossa vida. E que as bênçãos recaiam sobre nossas famílias, sobre os nossos amigos, sobre o nosso país e sobre esse planeta que nos recebe, acalmando todas as energias que são energias de destruição, de medo, de sofrimento, para que somente a energia do seu amor, da sua misericórdia, da paz que o Cristo nos ensinou a ter através dele, possam estar presentes na nossa vida. Vamos agradecer também a nossa mãe, que é a padroeira do nosso país, que cobre esse planeta azul com seu manto, que nos abençoe e abençoe a todas as famílias dos irmãos que aqui estão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que Deus nos abençoe e que a paz de Cristo esteja com todos.